Fala aí, aventureiro! O tema de hoje é um mais polêmico que eu já vi no paraquedismo, são duplas aberturas. Então, assim, é contraditório entre instrutores, entidades, países, então eu vou tentar falar para vocês um pouco sobre dupla abertura e como se comportar, mas o mais importante de tudo isso, né, é como não ter uma dupla abertura. Eu, com 32 anos de paraquedismo, eu nunca tive uma dupla abertura. Então, vamos entender melhor esse assunto, falar como evitar e como proceder caso ocorra com você. Bora lá? Então agora eu quero explicar para você por que acontece, né, e como se prevenir. E as duas estão diretamente ligadas, né? Como prevenir porque acontece é praticamente a mesma coisa. Tem três motivos para ter uma dupla abertura, seja qual a configuração que for, tá? A primeira delas está envolvida em abertura a muito baixa altura, onde o DAA, o dispositivo de abertura automático, ele entende que você está em risco, que ele precisa salvar a sua vida, então ele corta o loop do reserva, né? E aí o pilotinho de mole se expande e acaba abrindo o seu paraquedas reserva, tá? Mesmo que você já tenha optado em abrir o principal, se você passou naquela altura de 1040 pés ou de 750, depende muito do dispositivo, o teu paraquedas reserva ele vai abrir automaticamente. Porque o aparelho lá de abertura automática ele está lá exatamente para isso, para tirar você daquela situação. Então o comando a baixa altura, passando próximo da altura de disparo do DA, é uma das causas que mais acontece, né? Que mais ocorrem nas duplas aberturas. Tá? Um outro motivo para você ter uma dupla abertura é se você fizer o procedimento de emergência inadequado, ou seja, você foi fazer a desconexão, mas não usou a extensão total do braço e foi para o reserva. Ou você realmente fez o procedimento errado, né? Foi direto para o reserva. Esse também é um motivo para ter dupla abertura. E a terceira causa para duplas aberturas, que é a falta de cheque de equipamento ou falta de manutenção no seu equipamento. Lembrando que toda vez que você vai se equipar antes do salto, você deve checar o seu paraquedas. Antes de entrar na aeronave, checar novamente ou pedir que alguém cheque o seu paraquedas. E antes de saltar, também pedir para o amigo checar o teu paraquedas, verificar se o pino do teu reserva está colocado no lugar certo. Então, se o pino estiver alojado no lugar correto, ou seja, mais de 50% da sua extensão passada pelo loop, você não vai ter um problema de dupla abertura. Agora, já na parte de manutenção, a gente está querendo dizer o seguinte, né? Se o seu paraquedas está na manutenção correta, se ele foi redobrado a cada 6 meses, se o loop do paraquedas reserva está com o torque correto, né? A pressão correta ali, se o loop foi substituído, tudo isso também pode influenciar numa dupla abertura. Então, fechando essa parte de prevenção nas duplas aberturas. Procedimento de emergência correto. Desconexão total do paraquedas principal para abrir o reserva. Abrir o paraquedas sempre na altura correta, bem longe da altura do disparo do DAA. Checar teu paraquedas antes de cada salto e manter o seu paraquedas com as manutenções em dia. Isso aí já vai fazer com que você não tenha de forma nenhuma uma dupla abertura. Então a gente vai falar um pouco agora sobre as duplas aberturas, né? E o que fazer em cada uma delas. A gente vai começar pelo biplano, que é a que mais acontece, tá? É onde a gente tem um velame em cima do outro, que nem essa que está aqui na foto aqui atrás, tá? Então, quando você tiver uma dupla abertura, espero que não tenha, né? E que você está verificando que tem um paraquedas na frente e outro atrás, eles estão nessa configuração de biplano, você vai ter que identificar, olhando para cima, os dois paraquedas, qual o paraquedas que está na frente. A gente sempre vai ter um paraquedas na frente e um atrás, no caso de um biplano. Tá? Então você vai identificar nesse paraquedas aonde estão os tirantes traseiros do paraquedas que está na frente. Você vai pegar naquela alça, onde está o tirante, na outra alça do outro lado, lembrando que é muito importante que você não solte os batoques. Os dois paraquedas eles devem permanecer freados o tempo inteiro, porque isso vai garantir que o paraquedas ele voe numa velocidade menor. Lembrando que você já está com o dobro de sustentação, porque você está com dois paraquedas. Então você vai estar voando muito devagar na horizontal e muito devagar na vertical. Então nós vamos fazer o quê?
a manutenção dos freios alojados lá e a gente vai controlar esse paraquedas através dos tirantes traseiros. Lembrando que assim, esquece o fato de pousar na área de salto. Não é mais o nosso objetivo ir para a área de salto. A gente tem que encontrar uma área livre e desimpedida para pousar esse conjunto de paraquedas com segurança. Então você vai olhar ao seu redor, vai olhar para todos os lados, vai procurar uma área livre e desimpedida, longe de estrada, casas, fios e tudo mais. E vai fazer o que? Vai pegar lá nos tirantes traseiros o paraquedas que está na frente, segurando ali, vai simplesmente olhar para onde você quer ir e vai puxar esse tirante até que o paraquedas gire para a direção que você quer e vai ver realmente nessa direção eu estou seguro. Lembrando que assim, uma vez que você teve uma dupla abertura, a área de salto inteira está vendo o que aconteceu. Então não se preocupe, a gente vai até você, a gente vai ajudar você a recolher esse paraquedas. Mais uma coisa muito importante, a dupla abertura, o biplano na hora do pouso, não tem freio. Você simplesmente vai tocar o solo muito lentamente porque o paraquedas está com o dobro de sustentação e a metade da velocidade porque ele está freado. Então faça o rolamento ao tocar ao solo para prevenir as suas pernas e qualquer tipo de lesão por impacto. Tá? Então é muito importante navegar o paraquedas através dos tirantes traseiros, não mexer nos batoques de forma nenhuma. Não é mais prioridade pousar na área de salto, e sim escolher uma área livre e desimpedida para pousar o paraquedas. Tranquilo? E na hora de tocar o solo, faça o rolamento. É isso. Lembrando que se você desconectar o seu paraquedas principal para ficar com reserva, ocorre uma grande chance de você danificar o reserva ou que eles se enrolem. Porque o fato de um estar em cima do outro, no momento da desconexão, os tirantes, os três argolas, as linhas, elas vão passar muito próximo do paraquedas reserva e eles podem se embolar. E aí você tinha dois paraquedas e pode passar a não ter nenhum paraquedas. Então mantenha os dois paraquedas conectados, pilote através do tirante traseiro do paraquedas que estiver na frente, só conduza o seu paraquedas para uma área livre e desimpedida e ao tocar o solo, faça o rolamento. Agora a gente vai falar sobre o side by side, o lado a lado, que são dois paraquedas que eles se inflaram, ao invés de estar naquela configuração de biplano, eles estão um ao lado do outro, como essa foto aqui. Bom, vamos ter muita atenção porque esse é o ponto onde tem mais divergências entre os instrutores e entidades. Então eu vou tentar resumir para vocês aqui e deixar vocês também pensarem comigo no que fazer. Tá? Então assim, lado a lado, você está identificando que os dois paraquedas eles estão realmente livres e desimpedidos. Os tirantes desse lado está indo para lá e não está passando por dentro do outro. Os desse lado está indo para lá e não está passando por dentro do outro. Eles não estão embaraçados, você tem certeza disso. Você verificou com calma que os dois paraquedas estão lá, estão voando e eles estão independentes um do outro. Você vai proceder da seguinte forma, você vai desconectar o seu RSL ou o seu Stevens, vai fazer a desconexão desse equipamento que está alojado aqui ou do lado direito ou do lado esquerdo, dependendo do seu tipo de equipamento, da sua marca, tá? Desalojar ele e aí sim você vai fazer a desconexão do paraquedas principal e vai ficar com o reserva, ok? Então, uma vez que você viu que os tirantes estão independentes, não estão entrelaçados, o paraquedas não está passando por dentro do outro, você teve essa certeza que está dessa forma, você vai desconectar o Stevens e vai fazer a desconexão do paraquedas principal e vai ficar com o seu reserva, ok? Porém, se você detectar que esses paraquedas estão entrelaçados ou que um abriu por dentro do outro e se colocou lateralmente, ou ainda se você não tiver certeza e você quiser pousar esse lado a lado, é possível, desde que eles estejam voando harmonicamente, que um não esteja brigando com o outro ou roubando a frente do outro, né? Que eles estão convivendo ali em harmonia. E você vai decidir pousar eles, você precisa fazer a seguinte coisa. Primeiro, não mexer nos batoques de forma nenhuma. Deixe os batoques alojados, tá? Você vai ter um paraquedas com os dois tirantes voando para esse lado e dois para esse lado. O que vai acontecer? Vai aparecer na sua frente um X de tirantes.
você vai segurar nesse X para que eles não se abram de jeito nenhum, que em nenhum momento eles entrem em downplane. Então você vai manter esse X fechado para que isso não ocorra mais, tá? Então com as duas mãos ali e vai procurar uma área livre e desimpedida para você pousar essa configuração de paraquedas. Lembra, não importa mais pousar na área, você só precisa pousar com segurança. A área já está vendo o que aconteceu. Então foque no seu pouso. Procure a área de pouso. Se é lá que você vai pousar, você vai fazer o seguinte: se você vai livrar essa mão, vai manter essa aqui no X para que os paraquedas não se abram, vai pegar o tirante traseiro desse lado e vai puxar até que o paraquedas ele vá para o lado que você está querendo e alinhar com aquela sequência de pouso. Uma vez feito isso, volta as duas mãos para manter a estabilidade dos paraquedas. Na hora do pouso, simplesmente você vai tocar o solo e vai fazer o rolamento, tá? Mas é muito importante vocês entenderem que não importa, não tem certo, não tem errado, tem o que vai funcionar para você. Se isso vai funcionar para você, faça do jeito que eu estou falando. Não deixe que os paraquedas se separem. E se ele se separar, desconecte o principal imediatamente e fique com reserva. Tá? É muito importante, porque uma vez que ele se separou, pode ser que ele entre no downplane, principalmente próximo ao solo. E você vai ter que agir rápido e desconectar o paraquedas principal e ficar com reserva. Aí sim você já pode mexer nos batoques para você voar o paraquedas, fazer o flare e tudo certinho. A terceira configuração é o downplane, é a que mais assusta todo mundo, ou seja, são dois paraquedas, não no biplano, não no lado a lado ou side by side, mas sim os dois voando frente ao solo, muitas vezes eles girando em espiral. Então desconecte o paraquedas principal imediatamente e pegue o reserva, pouse com o seu reserva, tá? Lembrando que geralmente as duplas aberturas elas ocorrem próximo ao solo, ou seja, próximo à altura do DA disparar. Então, essa é a maioria dos casos. Então, entenda o que está acontecendo e tome a sua melhor decisão. Seja ela pousar com os dois paraquedas, desde que não seja o downplane, ou desconectar o principal, caso seja um lado a lado. Lembrando que no biplano a gente não desconecta o principal, a gente fica com os dois e pilota através do tirante traseiro do que está na frente, tá? E na hora do pouso, tanto no biplano quanto no lado a lado, a gente vai fazer o rolamento. E ainda temos o quarto caso, que é os dois paraquedas fora do container, né? O reserva aberto e o principal desinflado, pendurado atrás da gente, como na foto aqui, tá? O que aconteceu? Você comandou o paraquedas principal muito tardiamente e o paraquedas principal ele não conseguiu inflar, o reserva inflou primeiro e ele ficou pendurado lá atrás. Então você muito calmamente e muito sutilmente vai recolher através das linhas essa bolsa, vai enrolar, vai pegar a bridle com o pilotinho e vai colocar no meio das suas pernas e vai pousar, tá? Lembrando que se ele sair da bolsa, ele vai entrar na configuração muito provavelmente do biplano. E aí você vai fazer o que? Você vai agir conforme o briefing que eu passei para vocês do biplano, que é não mexer nos batoques e controlar o paraquedas através dos tirantes traseiros do que tiver na frente, ok? A parte mais importante desse vídeo é a que eu vou falar para vocês agora. Para mim, e é o que eu falo em todos os meus cursos, o comandante da aeronave é você. Você é que toma as decisões. É lógico que você vai levar em consideração tudo aquilo que você aprendeu com o seu instrutor na área de salto, que você viu, que você leu e até mesmo esse vídeo, para tomar a sua decisão se você vai pousar ou não com o seu paraquedas. Mas é importante, muito importante, que você avalie o cenário em qual você está, porque é muito fácil a gente aqui do chão falar, ó, biplano faz isso, side by side se desconecta, não, side by side pousa. Mas quem está lá é você que tem que decidir. Porque o cara que está no solo não sabe se isso está embaraçado, se está entrelaçado, ou se você está em dúvida, ou se você ainda nem viu mais sobre o assunto. A única coisa que você passou a ver foi esse vídeo. Então, assim, pense calmamente. Lógico, não é para esperar o paraquedas fazer o que ele quer e você vai pousar e aí sorte, né? Vamos jogar os dados. Não, não é isso. O que eu estou dizendo para vocês é assim, o comandante da aeronave é vocês é que tem que tomar essa decisão, com base naquilo que vocês aprenderam, com base naquilo que os instrutores disseram e com base naquilo que você está vendo no momento,
tá? Porque existem panes que ainda nem aconteceram, que não existem nos livros, tá? Eu tive a minha primeira pane, ela não existe. Eu vou até postar de novo, vou dar mais uma ênfase. Vou ver se eu coloco aqui, ó, a minha primeira pane. É uma pane que não existe. Então, a gente só vai saber de verdade o que fazer na hora que acontecer. Lembrando que você pode evitar isso, né? Fazendo aqueles 4 passos que eu falei para vocês. Boa manutenção, cheque de equipamento, procedimento correto e comandar o paraquedas na altura correta, você nunca vai ter uma dupla abertura. Isso é certeza. Isso, se tem uma certeza que eu posso dar para vocês, é essa. Você não vai ter uma dupla abertura se você fizer essas 4 coisas, tá? Então é o seguinte, o comandante do paraquedas é você que vai tomar a decisão se você vai desconectar ou não o teu paraquedas principal. Então fica a dica, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, é muito importante que vocês deem um like, que vocês sigam o canal, porque é um trabalho muito árduo você encontrar a matéria, você parar para gravar. Eu vou contar para vocês, eu gravei tudo isso que eu passei aqui para vocês e eu perdi tudo porque o meu microfone deu pau. Então eu estou gravando pela segunda vez. Então assim, eu já perdi 2, 3 horas gravando a primeira, eu estou vendendo mais 2, 3 horas agora para gravar novamente, para depois colocar em edição, então não é fácil. Então siga o canal, conto com vocês, sempre vai ter vídeos com uma boa instrução, com boas dicas para vocês, de coisas legais do esporte que eu tanto amo e que eu faço há 32 anos. Beleza? Valeu por assistir até aqui, bora lá, aventureiro!